Mateus 9, 35 a 38. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar. Senhor, nos ajude, Pai, a compreender a Tua palavra. Não somente compreender, ó Deus, mas internalizar mais profundo no nosso coração e alma. Que sejamos movidos, ó Deus, pelo Teu Espírito ao trabalho, à evangelização, à pregação, proclamação, discipulado. Desperta, Senhor, a Tua igreja. Desperta, Senhor, o nosso espírito. Age, Senhor, nas nossas vidas. Dá-nos coragem, força e ânimo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esta noite eu quero falar sobre a prática dos ceifeiros na seara do grande rei. Esse é o assunto do texto, esse é o tema maior do texto aqui. Nós temos pelo menos 3 aspectos aqui desse texto: uma multidão carente, o coração misericordioso e compassivo do nosso Salvador e os discípulos da seara. Multidão carente, o Salvador misericordioso, compassivo e os discípulos da seara. O que nós devemos fazer na obra do Senhor? Qual é o trabalho? O que Deus requer das nossas vidas? O que Cristo fez? Qual era a ação do nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiro, nós vemos aqui no texto que é pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus não é somente este momento aqui. A pregação da palavra é contínua por todos os crentes em todos os momentos. Jesus nem sempre pregava, digamos assim, num púlpito propriamente na sinagoga, mas no mar, andando. Em qualquer momento ele parava e ensinava. A pregação de Jesus era abrangente, todas as cidades e povoados. A palavra povoados que aparece aqui é uma palavra que indica uma aldeia, uma vila, um lugar pequeno mesmo. Ele procurava atingir todas as pessoas, todas as cidades. Era uma pregação abrangente, que alcançava muitas pessoas. Uma pregação doutrinária, veja, ensinando nas sinagogas, era doutrina. Era uma pregação coerente, segura, que demonstrava biblicamente, se apoiava na Bíblia, porque a pregação ou ensino que não é bíblico já deixa de ser uma pregação. É uma palavra, é uma ideia humana, mas não é pregação de Deus, e o Espírito Santo não vai operar. Uma pregação abrangente, doutrinária. Ele pregava também o evangelho do reino, as boas novas, a nova vida em Cristo, a nova aliança, o que Cristo fez. A nossa pregação, irmãos, deve ser completa. A nossa pregação deve ter como centro da mensagem Jesus Cristo. A salvação é o evangelho que nós pregamos, é o evangelho que nós vivemos, não simplesmente a lei. A lei nos condena, Cristo nos liberta, para depois praticarmos a lei como santificação, não como mérito de salvação.
mas nós pregamos o Evangelho do Reino. Ele pregava também no poder, porque diz aí, curando toda sorte de doenças e enfermidades, sinais, milagres que confirmavam o mensageiro. Nós temos que pregar, mas nós temos que pregar no poder do Espírito Santo. Nós temos que pregar na dependência do Espírito Santo, para que Ele sim faça a grande obra nos corações. Será que muitas pessoas estão ouvindo o Evangelho da nossa boca? Será que muitas pessoas estão em contato conosco, ouvindo constantemente, vendo o Senhor Jesus na nossa vida? Será que nós temos base e conhecimento bíblico como Jesus tinha? Será que nós estamos pregando o Evangelho, a nossa denominação, o Evangelho ou nós mesmos, Cristo ou alguma pessoa? E será que nós estamos pregando, irmãos, no poder do Espírito Santo? Às vezes as pessoas dizem assim: eu não vou trabalhar porque eu não fui nomeado para alguma comissão, alguma coisa na igreja. Irmãos, isso é uma grande tolice, porque o grande trabalho é a pregação. Se você pegar todos os trabalhos da igreja, você vai ver que existe esse ponto essencial: a proclamação do Evangelho. Você não precisa ser nomeado para pregar, você não precisa ser nomeado para discipular, você não precisa ser nomeado para se engajar nessa obra, que é a obra da igreja como um todo, evangelizar, proclamar, falar de Jesus. Há trabalho certo para ti, cristão: pregar a palavra de Deus. Esqueça essa ideia de púlpito somente, pregação particular, contínua, aquela pessoa que você vai encontrar amanhã. Jovem, você tem vergonha de pregar o Evangelho? Então, se você tem vergonha do Senhor Jesus, não tenha vergonha dele. Não tenha vergonha de falar que você de fato é um cristão, e não faz isso, e não faz aquilo, porque tem compromisso com Deus e a sua palavra. Pregue, fale, evangelize, pegue um ponto de contato e apresente o Evangelho. Segundo, pregar a palavra de Deus e contemplar a necessidade dos perdidos. Veja o versículo 36. Vendo ele as multidões. Isso deu atenção para aquela multidão. Os fariseus, eles olhavam para essas pessoas machucadas, aflitas, apenas como um meio para que eles mesmos fossem considerados, admirados, exaltados e aplaudidos. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. E na verdade é este ponto aqui que impulsiona e justifica o primeiro, porque ele viu a necessidade e então ele pregava. Agora, irmãos, se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não temos consciência de que as pessoas estão indo aos bilhões para o inferno, que este mundo é totalmente paganizado, secularizado, então nós não vamos pregar, nós não vamos orar, nós não vamos estudar a palavra de Deus, porque nós não estamos vendo, porque nós não damos atenção para a necessidade espiritual deste mundo caído. A depravação que não é política, é espiritual. Ele olhou então para o estado físico, emocional e espiritual da multidão. Os perdidos que precisam de salvação, de alívio, de descanso, amor, paz, alegria, esperança. Você sabia que muitas pessoas não têm isso? A maioria das pessoas não tem. Porque a Bíblia diz: o ímpio não tem paz, diz o Senhor. E se a igreja ficar calada?
E se você ficar mudo, não evangelizar, não orar pelos perdidos, às vezes nós estamos tão impactados com alguma coisa, e quando compartilhamos com alguém, aquela pessoa parece não estar também impactada com aquilo, porque ela não viu, ela não tem consciência do que está acontecendo, diferente de Jesus, que viu o estado das multidões. Onde nós vamos encontrar paz, amor, alegria, satisfação da alma? Quem tem a resposta para o coração aflito? Por isso que nós lemos Jesus dizendo: vinde a mim e eu vos aliviarei. Agora, meu irmão, você pode ser um instrumento de Deus para conduzir essas pessoas até Cristo. Quantos há perdidos sem a salvação de Jesus? Quantos? Da sua família, amigos próximos, vizinhos, pessoas perdidas, exaustas, aflitas, sem Deus. Paulo diz: sem Deus, sem esperança no mundo. E se você não tivesse Deus? Não dá nem para imaginar, não é verdade? Melhor morrer do que viver sem Deus. Mas esse é o estado de muitas pessoas, sem Deus. Você tem observado as necessidades da sua família, especialmente as espirituais, dos irmãos mais fracos na fé, e você tem disposição para ver essas feridas no coração das pessoas? Jesus viu, e é por essa atenção que Ele deu, que Ele teve compaixão. Há um ditado comum, há alguma verdade nesse ditado? Que os olhos não veem, o coração não sente. Há alguma verdade nisso? Porque primeiro diz o texto: vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas. Agora, se a pessoa vive enclausurada em si mesma, se a pessoa só pensa nos seus próprios problemas, se a pessoa só vê as suas próprias necessidades, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu aquilo outro, ela não vai ver a multidão, ela não vai levantar os olhos, porque os seus olhos estão internalizados, ela só vê as suas próprias necessidades, porque é egoísta, porque é enraizada em si mesma, é idólatra de si, e não tem compaixão de ninguém, e de nada, e não chora por ninguém, e não ora por ninguém, porque está preocupada apenas consigo mesma. Por que nós temos compaixão dos perdidos? Por que nós não temos às vezes um coração tão missionário? Porque falta isso aqui. Jesus viu, Ele sentiu a dor do povo, a atenção de Jesus, a observação que gerou esses bons sentimentos, o afeto da graça, o fervor do seu coração. Certa vez lá no Fontales, o coral iria cantar no hospital, pessoas com câncer, crianças com câncer, e aí um pré-adolescente disse: pastor, eu não gosto de ir no hospital. Depois eu perguntei para ele: você acha que alguém gosta? Você acha que tem alguém que acha o máximo ir para o hospital? Que é fácil? Mas nós temos que ir e sentir a dor do próximo. Nós temos que conversar com as pessoas enfermas, física e emocionalmente. Mas esse mundo egoísta que nós vivemos, que quer apenas receber videozinhos no celular para ficar dando risada o tempo todo, que quer apenas rir e ver coisas engraçadas, não gosta de ver uma multidão carente e machucada, não sabe o que é socorrer, não sabe o que é visitar as pessoas, não sabe o que é ouvir. Ela não tem paciência para ouvir, é porque não tem compaixão. As pessoas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E às vezes esses crentes fariseus,
olham para essas pessoas aflitas, exaustas, e dizem assim: é porque vocês não buscam. Eu busco, vocês não buscam, por isso que estão assim. E ao invés de ajudar, condena. As pessoas estavam aflitas, ou seja, perturbadas, angustiadas. Sabe o que a religião da época fazia? Piorava o estado das pessoas. Aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. A ideia aqui de Jesus é a seguinte: eram ovelhas esfoladas, não cuidadas, tudo perdida, e os fariseus só colocando lei, e julgo e tradição em cima delas. Jesus pregando o evangelho que liberta. Isso aqui liberta, irmãos. Não é a política de esquerda, de direita, ou sei lá de onde que ele vai libertar, mas o evangelho liberta. Não é a manifestação que vai salvar o Brasil, é a oração do povo de Deus. E essa é uma promessa de Deus. Se o meu povo, é o meu povo, não é o Brasil inteiro, é o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Começa aí. Perdoarei os seus pecados, coração, e sararei a sua terra. As pessoas estavam exaustas, literalmente aqui, jogadas ao chão, prostradas. Uma palavra muito forte que aparece aqui no Evangelho. Abatidas, sem forças, sem energia, sem vigor, elas estavam esgotadas. Quase todas as pessoas estão assim hoje. É depressão, é ansiedade, é esgotamento, é aflição, é exaustão emocional. As pessoas estavam exaustas aqui, se estavam aqui, estão ainda mais hoje. Estavam abandonadas, como ovelhas que não têm pastor, sem alimento, sem direção, sem proteção. E essas falsas igrejas evangélicas, e esses falsos pastores, que são falsos profetas, pioram o estado das ovelhas, porque não recebe alimento. Alimento é isso aqui, irmãos, é Bíblia, é palavra, é isso aqui que vai alimentar as ovelhas do Senhor Jesus. Mas pelo contrário, as ovelhas estavam aqui rasgadas, esfoladas, despedaçadas, jogadas ao chão, como diz Ezequiel 34. Mas a promessa de Deus é a seguinte: eu buscarei as minhas ovelhas perdidas. Porque Jesus disse acerca dos fariseus: eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, é a tradição, é o legalismo, e os põe sobre os ombros dos homens. As pessoas já estão cansadas. Chegava o fariseu e colocava mais ainda, mais peso, mais jugo, mais lei, tradição. E Jesus diz: nem eles mesmos, com o dedo, querem movê-los. Mateus 23, 4. O Evangelho, irmãos, que liberta, é Jesus, é a salvação, é a graça, é a palavra de Deus que alimenta. A gente chega aqui para a igreja abatido, cansado, prostrado, sem ânimo, e Deus renova o seu vigor, a sua força. Já estava lá tão pequena, mas você sai daqui cheio de vida, porque Jesus faz essa obra. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Deus disse lá em Ezequiel 34: eu mesmo, diz Deus, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Deus vai atrás da sua ovelha, toma nos braços, cura a ferida, ata, dá carinho. A ovelha às vezes esperneia, porque é perdida, está fraca,
mas Jesus ali mantém em seus braços a sua ovelha. Deus diz: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. É quem as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Lá no Antigo Testamento, mas Davi já estava morto há muito tempo. Quem é esse Davi? É o filho de Davi, Jesus Cristo. Ele chega então no Evangelho de João capítulo 10 e diz: eu sou um bom pastor, o bom pastor dá a vida, morre pelas ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Ovelha se perde, e se não estiver o pastor ali dando direção, cuidando, a ovelha se perde. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É o castigo que nos traz a paz, que traz a ovelha de volta. Cristo se fez ovelha muda no dia do abate do sacrifício, para que Ele fosse o nosso pastor. Cristo viu e sentiu. Nós temos que ver, mas não é um assistir só, em termos intelectuais. Esse ver tem que gerar compaixão no nosso coração. Será que eu tenho olhado, que você tem olhado para as pessoas como Cristo fez? Será que você olha para as pessoas como o Mestre olhava? Será que a gente não está nem aí, vivendo a nossa própria vida, no nosso conforto, olhando apenas para as nossas necessidades? Quem no seu convívio diário precisa do Evangelho? Quem precisa do teu amor? Quem precisa do teu carinho? Quem que precisa da tua presença? Vai, prega o Evangelho, vive o Evangelho, sinta compaixão, não seja uma pessoa mesquinha, veja o que Jesus viu, e sinta compaixão. Contemplar a necessidade dos perdidos. Terceiro, atender o chamado para trabalhar sacrificialmente. Nós temos aqui um padrão no versículo 35, que aparece também no versículo 23 do capítulo 4. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. 4:23, e aparece aqui novamente 9:35. Isso é muito interessante, porque nós temos agora então uma nova seção em Mateus. Nós temos agora um chamado para os discípulos. Nós temos visto até aqui Jesus fazendo isso, Jesus fazendo aquilo, e agora ele vai olhar para os discípulos e dizer: esta obra também é de vocês. Não que é bonito ver Jesus fazendo tudo isso, não é? Mas é para a gente fazer também. Ele olha para os seus discípulos e diz: os trabalhadores são poucos. E ele chama 12 discípulos no versículo 1 do capítulo 10. O trabalho é de Cristo, mas agora o trabalho de Cristo será realizado através dos discípulos. Portanto, irmãos, que as nossas mãos sejam as mãos de Cristo, que a nossa boca seja a boca de Cristo, que o nosso olhar seja o olhar de Cristo, que a nossa mente seja a mente de Cristo. Cristo exerce o seu ministério através da igreja. O que eu devo fazer é o que ele fez. Cristo é o modelo para o trabalho, não precisa inventar nada. Qualquer coisa que inventa estraga. Ele é o modelo. Nós saímos então de uma metáfora de pastor e ovelhas para seara e ceifeiros.
Seara é metáfora da missão. Trabalhador, ceifeiros, é uma metáfora para o crente missionário e evangelista. Qual é a missão? A missão é a proclamação do Evangelho. A missão não é um assistencialismo, a missão não é trazer pessoas para a nossa denominação, a missão é a proclamação do Evangelho apresentado no capítulo 10. A seara é grande, disse o Senhor Jesus, é enorme. O trabalho, irmãos, é enorme, mas os trabalhadores são poucos. Jesus não disse exatamente os crentes são poucos, ele disse os trabalhadores são poucos. Quem trabalha de verdade, quem abraça a causa mesmo, pessoas que fazem a roda girar, são poucos. Timothy Keller, que é pastor em Nova York, uma igreja, mais de 5 mil membros, ele disse: olha, o que faz a igreja realmente andar e caminhar, muitas vezes, na maioria das vezes, 5% da igreja somente. Pessoas que apreciam quem trabalha, pessoa que fica distante, apenas olhando e observando, isso aí tem um monte. Agora quem arregaça as mangas e diz: vamos trabalhar, vamos entrar na seara, vamos colher os frutos, são poucos. A pessoa até pode viver no seu conforto, mas a experiência que ela vai ter com Deus, de vida cristã, também vai ser muito pequena. É até crente, vai ser salvo, mas não vai ter experiência. Será salvo, mas não terá aquele sentimento de gratidão que Paulo tinha, de chegar na glória e olhar para muitas pessoas que foram discipuladas e evangelizadas por ele. Imagina um servo. Quantas pessoas você vai olhar ali com um sentimento de gratidão, não de orgulho, mas de gratidão. Esse aqui eu evangelizei, esse aqui eu discipulei. Quantos trabalhadores são poucos? A seara é uma só, e é enorme, tem muita parte para colher, muita coisa para fazer, mas os trabalhadores são poucos. Você vê os trabalhadores, eles estão cansados, mas estão ali. Muitos morrem cedo, muitos envelhecem cedo, mas eles dão sangue na seara, porque eles viram o que Jesus viu. Eles viram a multidão carente. Meu irmão, você é um amante do espetáculo? Você gosta simplesmente de ver, ou você quer trabalhar? Você quer assistir, ou você quer trabalhar? Quer ser servido, ou você quer servir? Você quer simplesmente continuar vivendo no conforto, ou você quer dar o sangue por Jesus Cristo? Quando o Papa ameaçou Lutero de morte, sabe o que Lutero disse? Me dê esse privilégio de morrer por Cristo. Trabalhador. Você pega a lista de enfermidade de um Calvino enorme, mas o homem estava ali trabalhando, sem reclamar, incessantemente. Os reformadores. Você vê esses irmãos missionários fiéis, eles não reclamam. É um privilégio, privilégio. Trabalhadores são poucos. Você quer estar aqui na fileira dos poucos? Esteja. Pare de fixar a sua mente em coisas pequenas. A seara é grande, a necessidade é maior. Salvação, evangelização, discipulado. Saia dessas coisinhas pequenininhas, essas intriguinhas da igreja, da sua casa, esses problemas particulares, e veja o que Jesus viu. Pregar a palavra
contemplar a necessidade dos perdidos, atender ao chamado para trabalhar sacrificialmente, não ceda, dê o seu sangue. E quarto, rogar por ajuda ao Senhor da seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É Deus quem manda. É Deus quem envia Paulo para ajudar eles. É Deus quem envia Timóteo, Tito, Barnabé para compor o grupo. Mas veja, o Senhor da seara, a seara é de Deus e os trabalhadores também são de Deus. É Deus quem gera os frutos e é Deus quem envia os trabalhadores. Não é assim, eu quero. A pessoa dela mesma inventa alguma coisa. Não, é Deus quem envia o trabalhador. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Gente que quer trabalhar. Eles devem ser enviados por Deus e não designarem a si mesmos. Gente que ama Deus e que ama as almas. Nós precisamos de trabalhadores. Nós precisamos, irmãos, dobrar os nossos joelhos e rogar que Deus envie gente para trabalhar na obra. Aqui na Vila Nilo, em outra igreja, no nosso país, entre os ciganos, ribeirinhos. Tem um irmão cigano lá no Ibel, foi alcançado pelo Evangelho, Cristo transforma. Ele me disse: pastor, eu vou voltar para evangelizar toda aquela gente. Em outros países, morrer pelo Evangelho. Vamos rogar para que a igreja desperte, para que a igreja veja o que Jesus viu aqui, e que missionários sejam enviados para o mundo todo. Que Deus mande trabalhadores. A gente vai assistir os que trabalham, ou a gente vai se juntar aos irmãos? O trabalho fica muito pesado sem cooperação. Infelizmente, muitas vezes sobra para a mesma pessoa fazer tudo, pensar em tudo. A pessoa fica com um fardo ali muito grande, porque não tem trabalhador. Trabalhar no reino, irmãos, é um privilégio para o crente. Não é um fardo, é um privilégio. Paulo disse para os irmãos de Filipos: vocês têm o privilégio não somente de crer, mas de padecer por ele. Qual é o nosso trabalho? O que nós temos que fazer, irmãos? Está claro aqui. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que proclamar, nós temos que falar, nós temos que abrir a nossa boca, irmãos. Mas para que isso aconteça, nós temos que contemplar a necessidade dos perdidos. Nós temos que despertar a nossa consciência. Quantas pessoas estão aí perdidas? Elas estão rindo. Elas têm carro, elas têm dinheiro às vezes, mas elas estão completamente perdidas. Sem Deus, sem esperança no mundo. Um coração vazio, não preenchido. Precisamos atender ao chamado para trabalhar sacrificialmente. Não é necessariamente ser nomeado uma comissão para fazer alguma coisa, não é isso. Sabe o que é trabalhar? É orar, é você ralar o seu joelho. É você amanhã encontrar aquela pessoa e falar alguma coisa da palavra de Deus. É você procurar, você orar, você buscar oportunidades para pregar o Evangelho. Isso que é trabalhar. E rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus desperte missionários nesta igreja. E vão para os maiores campos aí, espalhados pelo mundo todo. Se é fácil, se é difícil, não importa. O que importa é onde Deus quer. Mas que a igreja se desperte. Que Deus mande trabalhadores. A seara é enorme. Que nós possamos ver o que Jesus viu aqui.
em nome do Senhor. Vamos orar.